Sabrina, é uma pena que você esteja deixando a nossa empresa. O que é pra escrever aqui? Seu nominho completo dizendo que está se desligando da empresa. Eu, Sabrina Salvatore, me desligo desse lixo de empresa onde eu desenvolvi depressão, síndrome do pânico, 3 burnouts, vivo à base de antidepressivos, um ambiente tóxico com pessoas falsas, dissimuladas e despreparadas, que se eu puder, eu não entro aqui novamente nem morta, pois eu prefiro vender fotos da minha bunda do que trabalhar aqui novamente. E o meu desejo para essa querida empresa é que todo mundo aqui se exploda em bosta. De tanto cagar. Obrigado por nada. Prontinho.